bolsonarista é uma tragédia shakespeariana, os idosos que aderiram a essa ideologia? Foram arrastados, evidentemente, porque eles não sabem que não sabem. Uhum. Esse é o típico da alienação, não saber que não sabe. Por quê? Se você não sabe que sabe, quer dizer, se você tem a dimensão do não saber, você está pronto para correr atrás da linguagem que vai lhe permitir acessar a informação, o conhecimento, saber e sabedoria, enfim. Por quê? Porque a linguagem surge na falta. Então, se eu sei que não sei, eu fico angustiado, porque eu preciso saber. Agora, se eu não sei que eu não sei, isto é nada, que é, digamos, a alienação social, a alienação política. Alienos vem do outro, né? A palavra alienos é o outro. Então, alienos, alienação, alien. Então, o estrangeiro, o outro. Então, a sociedade sempre é o outro, não sou eu, por isso a pessoa é alienada. E aí eu faço um trocadilho, há muitos anos eu inventei uma frase que eu digo que uma pessoa alienada ali é nada. Voltamos aqui com o professor Lênin Streck. Foi um pequeno problema técnico causado, obviamente, pela Claro ou por uma outra operadora. Vamos lá, professor. Isso, porque todas Todas são as ruins. operadoras... É um consórcio. Todas são iguais e não existe agência reguladora nesse país, né? Porque a agência reguladora é para regular a vida dos pobres, né? Dos utentes, mas nunca daqueles que fornecem a mercadoria. Aliás, o direito consumidor no Brasil não é muito pífio, muito fraco. Nós dizíamos, né, que a linguagem, né, surge na falta. Então, na medida em que nós somos instados a buscar conhecimento, né, nós temos condições de saltar para fora do universo da ignorância. E hoje em dia você vê a rede social, e agora com a inteligência artificial atingindo em cheio, porque não bastasse o, essa pós-modernidade que corta caminho e que faz com que os produtos todos sejam embaladinhos e preparados para o TikTok, para as pessoas, né? Que são discursos prêt-à-porter, prêt-à-penser e prêt-à-parler. Essa tríade é entregue e pronta. Quer dizer, não basta isso, e agora vem a inteligência artificial com os robôs que chegam a substituir as pessoas. Isso, para mim, é o fracasso da humanidade. Por que é o fracasso da humanidade? E no direito isso a gente já percebe. Porque se alguém consegue fazer um trabalho melhor que a pessoa, é porque a pessoa é um incompetente, fracassou, perdeu para a máquina. Se uma máquina faz melhor que você tem que admitir que você foi ultrapassado por uma coisa que não tem consciência, não tem nada. Veja o horror que isso representa. Eu vejo advogados dizendo: agora eu faço uma peça em 30 segundos. Querido, você acabou de assinar a sua confissão do fracasso. A humanidade assinou o seu fracasso. Porque a inteligência artificial, que não é artificial, na verdade, ela é uma plagiadora, ela copia tudo, ela é paradoxal. Se der certo, dá errado. Porque ela é um grande copy-paste, né, Lênio? Lembra aqueles problemas que a gente tinha de plágio de trabalho acadêmico? No final das contas, é só um copy-paste sofisticado. Quando saiu o ChatGPT, eu critiquei falando que seria burrice as pessoas jogarem todas as informações num único software.
Só os defensores da IA só faltaram me chamar de burro, de retardado, que o negócio ajuda até a escrever. Pô, se você não consegue escrever um e-mail, Lênio, um e-mail, não é nem escrever uma carta. Aí você é um idiota, né? Quer dizer, a confissão total da idiotice. A frase nem é minha, é do Chomsky. Ele diz que o Noam Chomsky, né, esse grande linguista americano, sempre tem que dizer, porque as pessoas não leem e não sabem, hoje em dia tem que sempre avisar. Ele diz que inteligência artificial, na verdade, é um plágio. O ChatGPT é um plagiador, porque ele não produz nada, ele simplesmente copia e não cita a fonte. Então, esse é o problema. Então, dos direitos autorais, há um sequestro de direitos autorais cotidianamente, né? Porque generativamente ele pega aquilo, mastiga e generativamente ele devolve textos, né, que são feitos de forma generativa e consegue dar, porque ele junta, os algoritmos são treinados, e aí é treinados mesmo, né, na medida em que eles vão reproduzindo aquilo que está no sistema, né? Dois cientistas ingleses contam uma história que eu reproduzi dia desses numa coluna do Conjur, em que eles comparam o ChatGPT e esse aspecto generativo da inteligência artificial ao cachorro que salvou uma criança no Sena e ganhou um bifão. E na semana seguinte o cachorro salvou outra criança para ganhar outro bifão, depois salvou outra criança para ganhar outro bifão, um filé. E aí um gaiato foi atrás e descobriu que o cachorro estava empurrando as crianças na água para salvá-las, para ganhar filés. Criando dificuldade para gerar facilidade, né? Então, é um pouco disso. Tem um texto meu no Conjur sobre o cachorro que empurrava as crianças. Então, essas coisas são do nosso cotidiano, né? Eu me preocupo muito com isso. Eu não quero a volta do ábaco. Ábaco, aquele negócio que faz o cálculo com as bolinhas lá e tal, né? Mas eu não quero, também não me importa, eu não quero escrever a lápis simplesmente, mas veja, às vezes é bom a gente ser um pouco conservador, professor? Claro que sim. Mesmo sendo progressista? Claro que sim, porque você pode ter. Eu tenho um automóvel todo cheio de equipamentos, assim, mas é tão cheio de equipamentos que eu não uso todos. Mas eu posso sair da minha casa e posso colocar um negócio de direção dele, e ele vai atrás do primeiro veículo, e ele vai atrás. Ele para na sinaleira, ele inclusive desliga e liga de novo sozinho, e se eu tirar as mãos, ele me avisa, não tire as mãos. E ele é capaz de ir até o destino tendo automóveis na frente. E quando não tem mais automóveis na frente, ele segue a velocidade que você apertar no botão, então, e ele vai nessa velocidade, mas quando tem um veículo na frente, ele vai diminuindo e se adapta de novo, e generativamente, e vai adiante. Mas eu quero dirigir. Então, eu não uso muito isso, porque eu mesmo prefiro dirigir, botar o som e tal. Eu mesmo sou um saudosista do CD player. Acho que o mundo piorou sem o CD. Sim. O disco vinil, você pegava aquela capa bonita, o CD. Eu sou um CDzeiro.
sabe? Eu tenho o toca-discos, eu tenho as lojas, né? Isso, aquela maravilha de passar uma manhã numa loja de vinis. Agora eu quero ver as pessoas passar uma manhã dentro do Spotify. Entra dentro do Spotify, pega na capa do Spotify. Ah, mas ele é rápido também. Mas quem disse que é necessário que você arrume as coisas? Quem disse, por exemplo, vamos pegar a questão da justiça brasileira. O mundo todo não aderiu a esse negócio de robôs para a justiça, essas coisas, processo eletrônico. Cara, é só o Brasil que faz isso, tá? E quem disse que o Brasil é o espertinho? Por que o Brasil é o esperto e os outros são tudo burros? A Alemanha, outros lugares são tudo ignorantes. Então, só aqui tem, não é Campari, pô. Aí o cara diz, mas aqui o seu processo, por exemplo, é julgado em determinados lugares 4 meses. Sim, mas quando era julgado em 2 anos, isso era ruim? Quem disse que julgar em 4 meses e mal é melhor do que julgar em 2 anos e bem? Enfim, às vezes o mais é menos. Um pouco de conservadorismo, os livros, não substituir isso por textos esses que as pessoas compram, que eu não sei nem o nome, livros eletrônicos. No Kindle. Olha só, eu tenho até livros sem capa aqui, porque eu rabisco nos livros, assim, são meus. Sim. São meus. Olha, e aquele livro que você compra no sebo e tem uma história contada nas anotações. Eu tenho anotações aqui, quando eu fiz mestrado, por exemplo, eu tenho um livro aqui chamado Neopositivismo e Ideologia, Henrique Eduardo Maia. A capa caiu, ele é velho o livro, mas ele está aqui, e eu estou anotando aqui que Piaget falou sobre a concepção reticular del derecho, aqui em espanhol. Então, eu anotei isso aqui porque eu achei interessante, e tem coisas antigas. Aí, de vez em quando, eu acho papéis da época. Então, esse papel daqui, 1970 e poucos, tem anotações minhas, eu brincando com a norma fundamental, com Kelsen, Kahn e Marx. Eu faço aqui uma brincadeira sobre por que uma tia é uma tia, entende? Com Marx e Kahn. Eu anotei, está aqui na minha letra, olha assim. Isso é um papel que está aqui de 70 e poucos, de 80 e poucos, aliás, que está dentro desse livro. Eu viro para minha esposa fala assim, você não vai doar esse monte de papel? Eu falo, prefiro doar minha vida. É muito bom ter umas anotações guardadas. Ô Lênio, eu entrevistei uma vez... Pode falar. Eu entrevistei uma vez o Dirceu com o Kiko, e ele disse uma coisa que eu nunca esqueci. A gente perguntou por que ele continuava além do estado de São Paulo, depois de tudo que a mídia fez com ele. E ele disse numa frase muito curta, que eu preciso sempre entender o que os meus inimigos estão pensando. Claro, claro. Esse livro aqui, que é um ensaio contra a simplificação. Cara, isso aqui é um protesto meu. Eu não aceito que o mundo seja simplificado. Eu uso aqui Machado de Assis, com o conto Ideias de Canário, e que mostra o Machado absolutamente genial. Imagina, depois do Machado, né? Os filósofos, né? Mas depois dele, imagina, o Machado aqui, brasileiro e tal. Aí lá na Áustria e depois na Alemanha, enfim, nasce lá
as teses nascem de Wittgenstein, sobre a linguagem privada, a linguagem pública. Mas o Machado escreve Ideias de Canário antes disso, né? Então, a ideia do mundo, do tamanho do mundo, né? O senhor Macedo pergunta para o canário o que é o mundo. O canário diz: o meu mundo é esse brechó. Brechó. E aí ele conta que o cara que prende ele é um empregado dele. Olha a ideia de mundo, parece um bolsonarista, o canário, nesse sentido, né? E aí, mas ele leva o canário para casa, ele compra, ele vai conversando com o canário. E o canário está aumentando o mundo. Cada vez ele pergunta e diz assim: canário, o que é mundo? Aí o canário conta uma outra história, porque o canário agora tem mais linguagem, portanto, ele tem mais mundo. E eu não vou dar spoiler aqui de como termina quando o canário foge. O que é o mundo para o canário? Cara, que coisa absolutamente genial que o Machado escreve. Então, o verbete do meu dicionário de hermenêutica, solipsismo, que é o solipsismo é solus ipsis, né? Em alemão é Selbstsüchtiger, o solipsista, ou Selbstsucht, que é o solipsismo, é o viciado em si mesmo. Cara, o canário era viciado em si mesmo, o solipsista é viciado em si mesmo, o alienado é viciado em si mesmo. Então, em um conto, o Machado desnuda. E a teoria do medalhão, que ele conta toda a sociedade patrimonialista, tudo que acontece dos arrivistas, dos vigaristas, dos influencers. Ele denuncia os influencers e os coaches num conto, Pedro Zambarda. Ele chega a dizer: o conselho do pai para o filho, Janjão, o nome do filho é Janjão. Maravilhoso. Diz assim: não estude muito. Você não precisa estudar. Não faça nem passeios por bibliotecas, porque você pode ficar tentado a fazer alguma coisa. Nem de longas caminhadas, porque isso faz refletir. Não faça um tratado sobre carneiros. Compre um carneiro, asse-o e chame seus amigos e professores. Eis a fórmula do sucesso. Machado, num conto, ou em 2 contos, mostra o Brasil contemporâneo e o do passado. Seriam os influencers sofistas, professor? Como na Grécia Antiga? Ou os sofistas tinham mais sofisticação? Não, os sofistas eram sofisticados. Uhum. Coisa que os influencers não são. Por isso que os sofistas eram. Imagina, os sofistas colocaram a Grécia em pânico. No reino do Solon, por exemplo, os sofistas foram odiados, porque imagina se a ideia dos sofistas era que entre palavras e coisas não existe nenhuma relação de ontologia, nada disso. Portanto, eu posso dizer qualquer coisa sobre qualquer coisa. Então, o sofista era pago, por exemplo, para sustentar que uma coisa não era uma coisa, no discurso. Isto causava um pânico, porque não havia mais... Com isso, você poderia dizer que a noção de Deus, ou a noção de Estado, a noção de democracia, qualquer noção era passível de relativização discursiva.
o sofista mais antigo, consta que viveu até os 119 anos discursando, chamava Gorgias de Leôncio, que dizia: nada existe, se existe é incognoscível, e se for cognoscível é intransmitível para o vizinho. Que tal? Paradoxo completo. Eles eram sofisticadíssimos, né? O primeiro foi Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas. Como é que ele vai explicar o mundo? Então, eles eram muito sofisticados. Tanto é que Platão, quando escreve o Crátilo, né, que é um livro, o primeiro grande livro sobre filosofia da linguagem, né, o Crátilo, é o grande debate que Platão, pela boca de Sócrates, vai fazer um debate entre os sofistas e os pré-socráticos. Crátilo representa os pré-socráticos e Hermógenes, filho de Hermes, né? Hermógenes, filho de Hermes, fazem o debate e ele coloca duas posições dialeticamente opostas para que ele possa criar a dele, Platão, que é a teoria das ideias. Enfim, aí poderíamos falar sobre isso, já que você pergunta sobre os influencers. Não, os influencers nada tem a ver com os sofistas, porque estes eram inteligentes, etc. Os sofistas sofrem uma crítica forte, por exemplo, na literatura, eu fiz um programa sobre isso, que é com Lewis Carroll, o personagem ovo de Alice através do espelho, Humpty Dumpty, que é exatamente um sofista, porque ele diz para Alice: você não precisa fazer isso que eu contei antes. O Lewis Carroll faz um livro, uma história sobre isso, meu querido amigo. De ficção, e diz: você não faz aniversário uma vez por ano, você faz 364 desaniversários. E Alice diz: não pode ser assim. Diz: pode, porque eu dou às palavras o sentido que eu quero. Bingo! Aquilo que eu contei antes da aurora da civilização e que gerou o debate do Platão e tudo isso, está no Alice através do espelho, de Lewis Carroll, etc. E daqui nós poderíamos pular para outros livros, distopias, utopias, etc., só para mostrar como a literatura é tão interessante, né? E que se a comunidade jurídica e política e jornalística, etc., lessem mais literatura, o mundo, com certeza, poderia ser melhor. Talvez a gente tivesse tido lições melhores se a pessoa tivesse lido A Queda do Albert Camus antes da pandemia, né? Sim. As pessoas teriam se preparado mais para a miséria humana que viria a seguir. Professor, assim, ficaria com prazer com você 2 horas, mas eu quero te convidar mais vezes, então não quero também te cansar nessa conversa. Teve alguma coisa que eu não perguntei que você gostaria de adicionar? Umas 125 perguntas, mais ou menos, né? E, portanto, como são muitas, eu não vou privilegiar nenhuma das 125 e vou deixar por isso mesmo, né? Sem dúvida. Que aí são 125 convites. Claro, exatamente. Fechamos apostas. Claro, vamos falar mais, vamos falar sobre Shakespeare, sobre Camus, vamos falar sobre um meu preferido, é o Jonathan Swift. O Jonathan Swift inventou os emojis. Essa é outra história, né? Essa eu quero que você conte aqui. Exatamente. Professor, obrigado. Muito obrigado pela sua presença. Vamos, então, continuar em contato aqui. E bom descanso e bom trabalho. Valeu, meu querido. Os nossos telenautas, um abraço e fica sempre o convite para as nossas segundas-feiras no DCM, né, que
que só esse programa é assim. Só esse programa é assim. Fala, pessoal da Folha Democrata, meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor aqui do site e do nosso canal do YouTube. Nós estamos passando por uma mudança dentro do nosso canal do YouTube e a gente precisa muito que vocês contribuam no folhademocrata@gmail.com, que é o nosso Pix, porque nós estamos desmonetizados e as lives continuam precisando da contribuição do público para a gente poder manter os trabalhos meus, dos sócios e dos nossos editores de vídeo. Nós temos uma pequena e aguerrida equipe de guerrilha. Qualquer contribuição, em qualquer horário vocês podem contribuir. Nas lives a gente vai continuar pedindo a contribuição de todos vocês, mas a gente faz um apelo especial em vídeo para que vocês se sensibilizem com o nosso trabalho, com as reportagens e com as lives que a gente grava. Tudo em nome de vocês terem uma boa informação, gente. Até mais. Tchau, tchau.